E aí, pessoal, boa tarde. Começando a entrar, Serginho já entrou aqui. Daqui a pouco ele pede para participar, ele participou agora, pediu agora. Eita ferro! Tô na área, hein? Vai, Ah, Serginho! Vai, mulher! Serginho! Eu falei que eu E abri a aí? live hoje cantando isso, cara. Pô, rapaz, você sabe, você não tem ideia do quanto eu ouvi essa música quando lançou. Vai, Serginho. Porra, É essa eu que nem o ouvi, Lepo meu Lepo amigo. pra mim, cara. Ah, verdade, você tem lepo-lepo. E aí, cara? Pô, que bom, cara. Essa saiu no Supetão, hein? Essa É. live, gente. Hoje, eu e o Gustavo, a gente tava aquele trabalho em equipe em que um acha que o outro tá fazendo, sabe? Fala aí, fez alguma coisa? Não, você não fez não? Não, então vambora. Mas a gente já tem um tema muito bacana para vocês. Caraca, tô me enrolando aqui com esse negócio. Vou torto assim mesmo. Pronto. É, que é a canelite, né, cara? Canelite é um tema muito comum. É um tema que muita gente que corre já teve e muitas pessoas que têm ou pacientes ou alunos, cara, muito difícil não ter. Eu tive. Você já teve canelite, Gustavo? Eu já tive. Eu, quando eu comecei a correr, eu tive uns 2 anos de canelite. Assim, uns 2 anos que era enjoada, porque eu era um cara ruim mesmo, sabe? E ainda era muito inexperiente, né? Em termos de tratamento. Eu estava Sim. na faculdade, né? Eu era garoto. Então, porra, era só segurar. Segurava um pouco a onda, fazia um fortalecimento de tibial anterior, né? Era aquele fortalecimento clássico de tibial anterior, e só. Mas quando eu comecei a correr, eu tive muita canelite, aí a gente já entra em um dos fatores de risco para canelite, que é peso, né? Sim. Eu era um Vai cara que falar um pouquinho disso. eu tinha mais de 90 quilos, né? Quando eu comecei a correr, eu tinha uns 95 quilos. Depois eu vou resgatar uma foto aqui. Eu já tive 100 quilos, sabia disso? Serginho era marombeiro antigamente. Eu era fordo. Eu era nem forte nem gordo, eu era fordo. Eu era um meio termo ali, meio aquele shape de quem tira saco de cimento do caminhão, sabe? Aquele shape meio parrudo, que comia bem. Mas a gente. Serginho, eu separei algumas coisas aqui para a gente falar. Ah, Eu acho que essa vez, sim, é, a canelite ela está entre as três lesões mais comuns nos corredores. uhum, Só que, assim, ela é muito confundida, né? O que a gente chama de canelite é a síndrome do estresse tibial medial da tíbia. É o nome técnico, né, Serginho? E o pessoal confunde. Então, acho que vale a pena a gente começar a nossa live definindo parâmetros para as pessoas entenderem. Porque uma coisa que existe de uma forma geral é que as pessoas acham que toda dor que dá nessa região anterior ali da canela é canelite. Então, eu queria que uhum. você explicasse aqui para a gente, para todos que estão nos ouvindo, a diferença que existe entre uma periostite, uma dor na região da crista, da tíbia, e a canelite, e a diferença entre canelite e fratura por estresse. Cara, excelente, Só antes bem da gente legal. começar, Serginho, Ah, dar os nomes. Pessoal, deixem suas perguntas aqui, tá? A nossa programação das lives, a gente tem feito lives mais curtas, mas para ir respondendo as perguntas de vocês, tá? E se vocês curtirem esse tema, estiverem achando legal, clica nessa setinha que tem aí do lado, encaminhe para os amigos de vocês, curtam aqui a live, porque aí mais gente vai conseguir assistir e ter acesso a esse material. Beleza? Vamos lá, Serginho, manda bala. exatamente. Então, assim, gente, aquele velho esquema, né? Gosto muito de apresentar com imagens, eu acho que isso facilita muito o nosso entendimento. Eu vou virar assim, né? Acho que fica mais fácil se eu virar a câmera e apresentar para vocês. Então, a canelite, ela é uma dor que se manifesta nessa região aqui. É uma região
anteromedial, a face interna. Às vezes, a dor é um pouquinho posterior, aqui no osso, né? Bem no osso da canela. Às vezes, as pessoas chegam no meu consultório falando, Sérgio, eu estou com canelite, eu estou com dor nessa região aqui da frente e de fora. Isso aqui não é canelite, tá, gente? Existe um músculo chamado tibial anterior, que é um músculo que fica nessa localização e que, eventualmente, ele tem uma síndrome compressiva. E essa síndrome compressiva é conhecida como síndrome compartimental crônica. Bem, vamos, o que é uma canelite, uma periostite? Cara, quase derrubando meu café aqui, peraí. Montei a central do café aqui, ó. A central do café está sendo feita. Mandou bem. Claro, cara. Aqui é profissionalismo. Aqui tem profissionalismo. Mesmo sendo amador, tem profissionalismo. Então, o que acontece, gente? Toda vez que a gente pisa no chão, toda e qualquer vez, o nosso pé prona. Vocês sabiam que até quando a pessoa é supinada, ela prona? Pois é. É importante. O movimento de pronação do retropé, a gente sabe que o nosso pé tem esse arco interno aqui do nosso pé. E no momento que a gente aterrissa, esse arco funciona como uma mola, caindo o peso para cá. Claro que esses números são muito empíricos, empíricos não, né? Não são números precisos, são números baseados em estudos com pequenas amostras e tal, mas uma pessoa que tem aí entre 8 e 15 graus desse ângulo aqui, ó, o ângulo do calcanhar com a tíbia, ele é considerado normal, plantígrado. Pronação é acima de 15 graus. E supinado é abaixo de 8 graus, não é isso, Gustavo? Abaixo de 8 graus. Mais ou menos, Serginho. Posso mais falar ou menos, não tem nada preciso. Eu não gosto muito de definir número assim, não, tá? Depois isso, é o que eu acabei de falar. Eu disse assim, pelo menos a minha concepção, isso é baseado em estudos muito pequenos, pequenas amostras, mas é importante as pessoas entenderem que o movimento de pronação não é um movimento ruim, ele é um movimento que o nosso corpo faz. Ele é um movimento que o nosso corpo faz para amortecer o pé contra o solo. Só que aí vocês observem o seguinte, quando a gente vai ter um movimento de pronação, o que acontece? A gente tem aqui o nosso... Peraí. Esse aqui eu estava brincando de desenhar, peraí. Peraí. Ok. Quando a gente faz um movimento de pronação, nosso pé está aqui. A gente tem aqui um calcanhar, alguns ossinhos, e aqui nós temos a face plantar. Porra, tá horrível, nem parece que eu desenhei aquele outro. E aqui a gente tem o tendão de Aquiles, né? E aqui a gente tem a tíbia. Então, a primeira coisa que sofre um estresse é a face plantar, esse efeito de mola que a gente tem dela. Só que esses ossinhos aqui, eles são conectados por ligamentos. E esses ligamentos, eles vão se estirar e vão fazer o mecanismo de amortecimento. Beleza. Então, a gente sabe que nós temos a face plantar que está omitida nessa imagem aqui embaixo. A gente tem os ossos, né, que são conectados pelos ligamentos, isso que vocês estão vendo aqui. E estão vendo essas cordas. Essas cordas, para quem não é da área da saúde, são os tendões. E todo o tendão é conectado nessa área vermelha, chamada de músculo. O músculo, por si só, ele está sempre grudado no osso. E o músculo ele se gruda no osso em uma área chamada de periósteo. Então, o periósteo é um tecido... É um tecido que margeia o osso. Isso aqui, se a gente pegar o osso, cortar esse cano que é o osso, a gente vai ter um tecido periférico que está na periferia do osso. Por isso chamado de periósteo. E o músculo, ele se insere justamente nessa região. Quando a gente vai ver... Ai, caramba! Quando a gente vai ver o que acontece, que eu não separei as imagens, tá vendo? É que fica acontecendo isso. Quando a gente vai ver o que acontece na canelite, vou botar aqui canelite porque eu sei que tem uma imagem legal sobre isso. A gente começa a ter uma inflamação justamente na interface entre o músculo e o osso. Serginho, você quer que eu bote aqui uma imagem para o pessoal ver o que é essa pronação que você está falando? Bota aí, por favor. Vou procurar uma imagem aqui que eu quero... Olha só, pessoal, o que o Serginho está falando é isso aqui, ó. Reparem que quando a pessoa faz o contato inicial, olha o pé esquerdo, ela entra levemente supinada, tá?
Isso aqui, então, o calcanhar, o normal, ele entra levemente supinado. E quando você faz a descarga do peso, tem a pronação. Isso que ele está falando, ó. Uhum. Se vocês olharem o vídeo inteiro, ó, deixa eu... Calma aí. Opa. Pronto, olha só. Reparem como é que vai entrar levemente supinado e ele prona. Essa entrada Ou supinada seja, é super normal, gente. o entrar levemente supinado é normal e depois fazer o movimento de eversão do tornozelo também é normal. Depois a gente fala um pouco sobre ângulos e tudo mais. Pode ir lá, Serginho. Beleza. Então, recapitulando, eu falei para vocês que os músculos eles estão presos nos ossos. A gente tem o tendão que vira músculo e o músculo é preso no osso. Quando a gente pega aqui em cima, cortei a tíbia, né? A tíbia está assim, eu peguei uma fatia dela, peguei uma posta. Vamos pensar que é um peixe, peguei uma posta. Quando a gente olha bem aqui, onde o músculo, o sóleo, né? No caso aqui, ele se prende no osso, essa tração ela foi tão intensa e tão ciclicamente intensa que ele tentou arrancar do osso. Deu para entender? É como se a gente estivesse numa parede e eu colei uma faixa na parede e eu fiquei tracionando essa faixa de maneira repetitiva e de forma que eu acabei gerando fissuras nessa área, né? É como se eu tivesse um varal e nesse varal eu coloquei eu prendi na parede e aí comecei a puxar, em vez de estourar a corda, começou a esfarelar lá na parede. Beleza. E aí, então, a gente viu que a gente tem a cortical óssea. Nós temos aqui um tecido que margeia, que é o periósteo, né? Esse tecido que vai inflamar e forma a periostite. E nós vimos que lá dentro do osso, a gente tem uma estrutura chamada de trabeculado ósseo, né? Então, o osso ele é formado por essas três áreas. Uma área interna, que é a medula óssea, a cortical do osso e a periferia do osso, o periósteo. A canelite, a periostite, ela tem uma origem que às vezes é meio dúbia. Por que eu digo dúbia? Porque a gente pode ter tanto uma síndrome por tração repetitiva que inflama esse periósteo, que foi o caso que eu mostrei para vocês, daquele osso tracionando, o músculo tracionando o periósteo, quanto síndromes compressivas, síndromes de batidas repetitivas no chão, elas também vão inflamar esse periósteo. Então, às vezes, a gente fica sem saber. Tem gente que fala, não, a canelite é o primeiro estágio da fratura por estresse. Nem sempre. Não necessariamente. Porque quando a gente olha a periostite em outros sítios, a gente pode ter uma periostite por tração também. Isso é uma coisa importante. E aí, a gente tem as camadas, né, do osso. Aqui é onde está a maioria das células proliferativas. Só porque perguntaram, a gente está sem as perguntas e mandaram uma pergunta aqui no question. Então, canelite é no músculo e não no osso? Não, canelite é no osso, tá, pessoal? Canelite é no osso, é no periósteo. Periósteo é um tecido do osso. Que é a região, se a gente está falando, é a região mais externa do osso. Exato. E aí, quando a gente vai avaliar o que acontece, o nosso osso é um dos poucos tecidos, na verdade é o único tecido do nosso organismo em que a gente restaura 100% dele. A cicatrização da pele gera uma cicatriz. A cicatrização do osso gera um calo ósseo que depois de alguns anos nem parece que existe, ele some. Porque o osso está em constante turnover, que a gente chama. O osso quebra e conserta todos os dias. Acontece que às vezes a gente quebra e a gente conserta. Às vezes a gente começa ou a quebrar demais ou a consertar de menos. Ou seja, quebrar demais. Comecei a treinar muito pesado, aumentei muito meu volume, minha intensidade. Comecei a correr ontem, já quero correr uma meia maratona. Falha de reparo. A gente pode ter aí, listar carência de vitamina D, carência de testosterona, distúrbios hormonais, entre outros, amenorreia, falhas menstruais nas mulheres. E aí o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que esse tecidozinho aqui, você quebrou e não consertou. Quebrou e não consertou. Quebrou e não consertou. E aí você vai formar o que a gente chama de edema ósseo, que é o segundo estágio da fratura por estresse, da reação por estresse.
Então, o primeiro estágio, a gente tem um acometimento do periósteo, que é esse tecido que reveste o osso. No segundo estágio, a gente vai ter um acometimento da medula. Mas esse acometimento ainda não é tão expressivo. No terceiro estágio, em que a gente vê na ressonância, através da ressonância magnética, a gente vai ver essa medula toda tomada por edema. Um edema muito alastrado. E a gente já está no estágio 3. Mas por que a pessoa ainda mantém as funções? Porque a cortical, o cano que contém isso tudo, está preservado. No momento em que a gente começa a quebrar esse cano, é que a gente tem o estágio 4, que pode ser ou um estágio 4A ou um estágio 4B, que é quando quebra, quando o osso racha. Por que eu dei essa volta, gente? Porque a gente nunca começa pelo estágio 4. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter uma progressão de fatores até o surgimento da fratura propriamente dita. Mas, às vezes, acontece do paciente... Eu vejo, o local mais comum que eu vejo isso é no metatarso. No metatarso é comum, o paciente ele pisa, sente uma dor, quando olha já quebrou. Sabe? Ele já está no estágio 4. O mais comum, gente, é ter uma dorzinha. Uma dorzinha no calcanhar, uma dorzinha na tíbia, né? A tíbia é o mais comum. Uma dorzinha no pé. Porra, passou uma semana, passaram 2 semanas, essa dorzinha não foi embora. Você pode estar diante de uma fratura por estresse. E não é o assunto que a gente se propôs a falar, né? A ideia era falar de canelite, né? Vamos pensar assim, né? Não chegar nesse ponto. Mas então, muito legal, Serginho. Esses estágios eles são importantes e as pessoas muitas vezes não valorizam. Ainda existe um estigma de que o corredor ele só procura o profissional da saúde quando ele não consegue mais realizar as atividades. Raramente ele procura algum profissional quando está começando um quadro de dor, porque ele acha, não, isso aí é porque eu estou mais cansado, isso aí é porque, cara, Júpiter está alinhado com Saturno, isso aí é porque tem um motivo específico sempre, mas o que a gente sabe é, como a maioria das lesões na corrida, elas são de início gradual, por isso que o pessoal antigamente chamava de overuse, hoje não se chama mais de lesão por overuse, porque não é um excesso de uso. Na verdade, é um desequilíbrio, como exatamente você falou, entre a capacidade da pessoa reestruturar, impor carga e o corpo aguentar aquela carga. É fato que uma das formas que o nosso corpo usa como estímulo para melhora, fortalecimento tecidual, seja ósseo, muscular ou o que seja, é através de micro-rupturas. E a partir do momento que você faz micro-rupturas, você gera estímulos anabólicos. Isso. Ou seja, você gera estímulos para que você tenha uma reestruturação daquelas micro-rupturas, ou seja, daquelas microfraturas, microlesões, e isso faz com que o tecido ele se restabeleça mais forte do que ele estava antes. Perfeito. Quando você começa a entrar num ciclo de degenerar muito mais do que regenerar, é onde você começa a ter evolução. Isso pode ocorrer por 2 fatores. Isso pode ocorrer porque você está colocando uma carga muito alta para aquilo que o seu corpo não consegue lidar, e talvez essa seja mais comum. É muito comum em corredor iniciante, eu vou explicar o porquê. E o segundo fator, que também é muito comum, é quando você não dá descanso suficiente, apesar daquela carga não ter sido tão grande, você não deu o descanso suficiente para que o teu corpo possa entrar nessa regeneração e restabelecer as propriedades mecânicas ali do osso, depois do treinamento. Por que eu falo que é muito comum em iniciante? O que acontece é que o corredor iniciante, a gente, na maioria das vezes, no começo das atividades, o que nos bloqueia de fazer mais intenso ou fazer por mais tempo não é especificamente o cansaço, a parte muscular ou dor. O que impede a gente de fazer mais atividade, na maioria das vezes, é a respiração, é o cansaço. Ou seja, principalmente numa fase inicial, o componente cardiorrespiratório ele é prioritário em te bloquear a quantidade de exercício que você faz. Sim. A adaptação que o nosso corpo tem do sistema cardiorrespiratório no primeiro momento
é muito mais rápida do que a adaptação muscular, óssea, ligamentar, cartilaginosa. Você ganha mais capacidade cardiorrespiratória do que, por exemplo, ganha mais massa óssea nos primeiros meses de treinamento. Então, muito rapidamente, o seu corpo é capaz, cardiorrespiratoriamente, de fazer uma maior quantidade de exercício, só que os seus ossos ainda não se adaptaram àquela quantidade de exercício. Perfeito. E é por isso que é super comum no iniciante ele não sentir dor no primeiro mês, no segundo mês, mas aí quando ele ganha o primeiro drive de treinamento, ele começa a sentir dor a partir do terceiro, quarto mês, quinto mês, quando ele ou aumenta sozinho o volume de treino dele, porque ele acha que está muito baixo, o que o treinador falou, ou porque o treinador ele não se preocupa em entender que, apesar da capacidade cardiorrespiratória, esse cara não tem uma capacidade óssea. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, respondendo a Clélia. Não necessariamente é por um desequilíbrio biomecânico. O Serginho comentou aqui que podem ser fatores metabólicos. Tá? Existem aspectos metabólicos na canelite. Você tem que investigar muitas das vezes aspectos hormonais. E não necessariamente uma pisada pronada vai causar canelite. Não quer dizer que você tem uma pisada pronada e que você deve corrigi-la. O que a gente sabe, cara, é que muitas vezes essa pisada pronada, ela pode, como o Serginho falou, ela vai aumentar a sobrecarga na região. Porque quando você é pisada pronada, a tendência é que se absorva menos carga. Se absorveu menos carga, a tendência é que sobre mais carga, com o músculo, sobre mais carga para o osso. Olha, em relação à questão... Boa pergunta, Leandro. Em relação à questão do chamar de overuse, eu não sei. Eu particularmente, essa é uma opinião minha, tá, Sérgio Maurício? Eu sou um pouco favorável a essa síndrome, porque nós não temos um número que define o use. O use é pessoal. E o use ele pode ser maior em mim do que em você. Então, eu acho que não deixa de ser uma síndrome de overusing para o meu usual. Uma síndrome acima do que o meu corpo aguentava. Então, eu acho que é um termo que, para mim, ele bate. Sabe? Eu acho que, pensando por essa metodologia, o meu corpo não aguenta mais do que isso. Então, eu passei o meu limite. Acho que eu entendo. Essa realmente é uma possível forma de interpretar, Serginho. Você não está nem um pouco errado. Eu gosto muito de me basear no editorial que saiu no British Journal of Sport Medicine tem 3 meses, que exatamente nesse editorial do British Journal eles criticam o overuse, não especificamente pelo overuse. Porque toda lesão, por um certo ponto, ela é um desequilíbrio da balança. A grande questão o que é visto, o que é descrito como síndrome do overuse é que você treinou em excesso. Tá? E o problema não é você gerar essa concepção, é a interpretação que isso gera. Se você, Serginho, usa esse termo, mas você explica para a pessoa que o problema não foi que ela treinou muito, foi que ela treinou muito para a condição atual dela e que para ela treinar mais, ela precisa melhorar a condição atual, eu não vejo problema. A grande questão é que, conceitualmente, ainda existe essa questão, porque você treinou muito, não pode ficar correndo tanto, tem que correr menos. Então, é muito esse conceitual que eu critico, que é o conceitual do editorial do British Journal. O cuidado, quando a gente passar uma informação, passar completa. Porque é o que você falou, às vezes, Serginho, 40 km por semana vai ser muita coisa para algum corredor. Só que, por exemplo, para um maratonista, 40 km por semana não é nada. Não é nada, nada. Ele vai fazer isso, ele faz quase isso num longão. Muito legal, muito legal. Ó, Rodrigão chegando aí na área, sempre com coisas legais para somar. Clélia, tem uma questão, ela está tocando num ponto muito interessante, que é o ponto do padrão da pisada, né? Eu mostrei para vocês um padrão de pisada pronada, né? Um padrão em que você tem a queda do pé. Pode deixar as perguntas, não tem problema não, vou ser breve. Então, quando você tem uma pronação acentuada, você tem, em teoria,
você tem uma maior tração dessa musculatura da face interna do pé e um depósito de carga maior na parte interna da tíbia, tá, gente? Isso aí faz sentido, né? Quando a gente para pensar, eu não consigo reduzir as perguntas. Faz sentido do ponto de vista teórico. Quer retirar? Não, não, pode botar. É que eu subi aqui e ficou na minha cara toda aqui. Eu consigo abaixá-las. Mas aí é o seguinte, quando a gente vai pegar estudos randomizados, prospectivos, e cruzar uma relação entre um padrão de pisada pronada com o surgimento de lesão, a gente não encontra, sabe? É aquilo que faz sentido, mas não tem nada provado. Então, até que se prove o contrário... Exatamente. Agora, só uma questão em relação ao padrão de pisada. Por outro lado, quando a gente chega no outro extremo, nós temos o padrão de pisada que é menos comum, que é o padrão supinado. O padrão supinado, ele representa aí 2 a 1% do padrão de pisada, quando a gente vai ver em alguns estudos, ele é raro, e ele é muito comum em pessoas que têm pé cavo. E as pessoas que têm pé cavo, normalmente, elas têm um pé rígido. E esse pé rígido, lembra que eu falei no início da live que o processo de pronação, a queda que o nosso pé faz, é um sistema que o nosso corpo desenvolveu como estratégia de absorção de impacto, gente. Na hora que aquela mola composta pela face plantar, pelos ligamentos que unem os nossos ossos, pelos tendões e pelos músculos, na hora que ele cai, o pé cai, a gente está amortecendo o impacto. Então, quem chegou agora... Um pé muito duro, ele é um pé que não faz esse movimento. Esse movimento de pronação, de que o tornozelo cai para dentro, esse é um movimento importante de absorção de impacto. Então, aí a gente cai mais uma vez. Quando a gente pega os livros mais antigos, principalmente livros de ortopedia, né, a gente vai encontrar como fator de risco da canelite tanto a pisada pronada quanto a pisada supinada, o que dá um grande nó na cabeça das pessoas. Mas, novamente, quando a gente coloca em estudos prospectivos, randomizados, não conseguiu se provar. Até o momento... Isso, faz seu adendo, que eu sei que esse adendo é bem importante. Cara, a grande questão é que a literatura ela ainda segue por um caminho muito ruim em termos de identificação de fatores de risco. Eu não posso dar spoiler, mas a gente está terminando 2 trabalhos agora que vão mudar muito essa interpretação. Inclusive, respondeu, acho que é a Renata que está no GDS aqui. Não sei se é a Renata ou o Alexandre. A Renata perguntou sobre o fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé. Também não, mas é outra, a da cadeia muscular. Eu vou respondendo tudo. Olha só, pessoal. Então, a Kelly perguntou, eu quero saber quando que eu corrijo a pisada. Vamos lá. Primeira coisa. A gente mudou a biocinética hoje no nosso laboratório. Alexandre está aí, né? Alexandre Maior, grande amigo. A gente mudou a nossa concepção de biomecânica que a gente tinha muitos anos atrás. Antigamente, as pessoas ficavam preocupadas em fazer avaliações biomecânicas buscando por erros nos movimentos. Hoje, a nossa visão de avaliação biocinética é uma visão diferente. O que nós, com nossas pesquisas nos últimos 15 anos, temos encontrado é que não existe uma forma certa ou uma forma errada de correr. O que existe é que as diferentes formas de correr vão gerar sobrecargas em diferentes estruturas. Então, o Serginho estava falando exatamente isso para vocês. Pessoas que têm uma pisada pronada vão ter uma determinada sobrecarga em algumas estruturas. E a lei de Lavoisier impera nesse sentido. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando você tem um determinado padrão de mecânica de corrida, muitas vezes você tira a carga de um lugar e aumenta para outro. Tá? E o que vai acontecer você tem que ser competente na tua avaliação, saber se aquela estrutura que está sobrecarregada, ela tem competência para aguentar essa sobrecarga. Porque é muito comum... Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui. É muito comum a gente ter padrões de mecânicas diferentes e as pessoas não se machucarem. Ou seja, a gente cansa de ver pessoas que são pronadoras que não têm lesão. Pessoas que fazem aquele valgo dinâmico e não têm lesão. Pessoas que correm com retropé, pessoas que
correm com o antepé e não têm lesão. Por quê? Porque provavelmente o corpo delas tem competência para aguentar aquele padrão. E é exatamente isso que nós fazemos na nossa avaliação biocinética. A gente não avalia somente a mecânica do movimento. A mecânica do movimento ela serve para identificar o perfil de sobrecarga. Então é isso, Serginho. Quando você me fala que você tem uma pisada pronada, o que eu falo é, bom, você vai ter uma maior sobrecarga na fáscia, você vai ter uma maior sobrecarga no tríceps oral, vai ter uma maior sobrecarga, como você falou, nas estruturas mediais do tornozelo. O que eu vou fazer é complementar essa avaliação biomecânica com testes de força, flexibilidade, e aí eu vou para ver se aquela estrutura tem competência para aquilo. Eu vou conversar com você, Serginho, para saber se no teu exame clínico, no teu exame de imagem, não tem nada que explique o porquê que ela tem aquele tipo de movimento alterado. A partir daí, o que a gente gera é um mapeamento musculoesquelético. E aí, para falar, olha, Serginho, essa pessoa tem canelite e parece que os fatores que explicam são esses, esses e esses. Como existem fatores, inclusive o paciente nosso que você me mandou, Serginho, que eu virei para você e falei, Serginho, não parece ter fatores biomecânicos que justifiquem isso. Investigue outros aspectos hormonais, estruturais, etc. Esse foi um caso muito curioso. Essa menina, né, foi uma paciente, o caso dela foi muito curioso, gente. Olha que maneiro. Maneiro, né? Assim, maneiro para quando a gente fala em medicina. Pra gente, né, que tá aqui o caso. Ela tinha canelite de repetição, ela tinha fraturas por estresse de repetição, né? Muita dor. E aí, assim, eu fiz uma pesquisa metabólica basal que eu faço, peço dose de testosterona, vejo se tem alguma carência de vitamina D, vejo aquilo tudo e nada. Mandei pro Gustavo, nada. Cara, eu mandei para um amigo meu endócrino. Ela tem uma condição rara familiar que ela perde cálcio pela urina, chamada de hipercalciúria familiar. E aí ela é tratada com diurético. E o diurético tem aquele cálcio que ela perderia pela urina e ela parou de ter fratura por estresse. Por que eu citei isso, gente? É importante a gente dividir com colegas nossos casos em que estão sendo um pouquinho mais difíceis. Porque nem tudo é o óbvio. Nem toda canelite vai ser porque o cara aumentou de volume de repente. Nem toda fascite plantar é porque a pessoa tem um tornozelo hipomóvel. Então a gente tem que pensar, a medicina ela é muito rica. Existem, a gente está ali, a Carol está aqui, a Carolina Portela, que mandou a mãozinha aqui, ela é dermatologista, ela trabalha com uma colega nossa que também é uma dermatologista, que o pai dela está com Covid. E existiram 2 casos no mundo com uma complicação pulmonar. Inclusive, um desses casos foi o pai dela e ficou tudo bem. Então, assim, a medicina, ela foge do óbvio. A medicina, ela surpreende a gente, a saúde surpreende a gente. Então, a gente tem que dividir. Essa interdisciplinaridade é importante. Mas, assim, Serginho, Gustavão, deixa uma coisa, só fazendo um spoiler rápido, tem um artigo nosso que está submetido, que eu trabalhei com o pessoal de São Paulo, a parte de epidemiologia de corrida, e aí respondendo o Alexandre aqui, que está lá no perfil do Cadeias Musculares, ele falou, o aumento no treino da corrida está a maior parte das vezes associado ao aumento no pace do que no aumento no volume semanal. Alexandre, eu não concordo tanto. Porque sabe o que é legal, cara? É porque não existe uma resposta certa. Porque é possível você não mexer no teu volume, mexer só no pace, como você falou, e isso gerar uma sobrecarga que pode ser o fator causal da dor. E existe também a possibilidade de você manter o teu pace, e aumentar o volume, e isso ser o fator causal da dor. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi criar um algoritmo usando sistemas não lineares de inteligência artificial, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, para entender como que existe a interação não linear entre diversas variáveis. E aí você coloca, muitas vezes, tem uma variável que é de risco, mas aí tem outra variável que ela mitiga esse risco, ela reduz esse risco, e aí o risco, às vezes, do volume é sobreposto porque o cara é muito experiente. E aí, assim, o exemplo, corredores, atletas profissionais, eles treinam 200 quilômetros por semana, com pace de 3,5, 3,40. Então, assim, bom, você vai falar, isso é tudo um fator de risco. Mas o cara tem 20 anos de experiência na corrida, ele tem 50 quilos, e, ou seja, ele tem fatores que são indutores e fatores protetores. O que importa é como esses fatores estão interagindo. E isso não ocorre de uma forma linear.
Esse algoritmo que a gente desenvolveu tem exatamente esse objetivo. Isso vai ser disponibilizado para todo mundo quando a gente tiver com esse paper aceito. Mas aí não tem jeito, não dá para linearizar e tentar achar uma resposta meio que default padrão. Bem legal. A Jill Cook, que advoga muito essa linha, né? Ela, na teoria dela, quando ela fala de lesões de tendão, lesões de maneira geral, ela advoga que a intensidade é o pior fator. Eu também questiono bastante isso. E a minha justificativa, não sei se é o nome dele, desculpa, a minha justificativa é que eu acho que quando você está com uma rodagem alta, você perde a mecânica. Então, eu queria até aproveitar a resposta que eu vou dar aqui para a gente falar dos fatores de risco que a gente tem, né? A gente sempre busca ser baseado em evidência, mas a rodagem é um fator de risco. Por que ela é um fator de risco? Quanto mais batidas você dá no chão, maior a quantidade de fibras ósseas que você vai romper. E você vai ter que você tem uma certa capacidade regenerativa, como a gente conversou. Então, eu tenho a capacidade de consertar 80 ossos por dia. O Kipchoge já está totalmente adaptado, ele conserta 200 ossos por dia, porque ele faz isso desde pequeno. Por que ele tem capacidade de consertar? Vamos botar 160 e eu tenho 80. Por que ele tem o dobro de mim? Porque quando ele era pequeno, aos 4, 5 anos de idade, no país dele, a cultura era disso. Então, quando uma criança ela introduz no esporte, a criança ela tem uma plasticidade muito maior. O corpo ele é muito melhor adaptado quando a gente é pequeno do que quando a gente já está grande. Vocês sabem muito bem disso. A gente nunca consegue desenvolver um atleta depois de velho. Se eu agora resolver ser um tenista, eu não vou ser um bom tenista. Não tem jeito, é impossível. A gente desenvolve Serginho, isso cedo. você é uma exceção, Serginho. Você é bom no que você quiser, cara. Lacrou. Então, a gente vai ter os nossos fatores desencadeados, a gente tem fatores genéticos, tá? E aí, o queniano, por exemplo, ele tem uma composição de fibras musculares diferente da nossa. Mas o que tem a ver músculo com canelite? Composição muscular, nosso músculo, ele é composto por 2 tipos de fibras, grosseiramente falando, as fibras rápidas e as fibras lentas. As fibras rápidas são as fibras do sprinter, aquele cara explosivo, da explosão. Saca o corpo do Bolt? Forte. Pois é, ele produz muita energia muito rápido, mas não aguenta por muito tempo. Já um corredor de longa distância, ele produz energia, não muita energia, mas ele aguenta aquilo por mais tempo. Eles têm uma composição mais desse tipo. A pessoa, vocês que já correm, sabem que quando sai para um treino longo, quando a gente está no quilômetro 30, a nossa mecânica não é mais a mesma. A nossa capacidade de frenagem contra o solo já não é a mesma. E quando a gente cai nos fatores de risco, no momento que a gente perde a nossa mecânica, a nossa velocidade da pronação ela é aumentada. A gente começa a ter cargas de aceleração maiores. E acho que aí realmente é o grande fator de risco. Né? Não é. Ai, caraca, tô na mesma posição aqui um tempão, que ficou dormente. Não é simplesmente você ter uma pronação. Eventualmente, a pessoa tem uma pronação, uma velocidade de pronação acelerada. Essa sim, talvez seja um fator de risco um pouco mais expressivo, mas não tem estudos que avaliem velocidade de pronação acelerada com canelite. Outro fator que, para mim, tem importância, e a gente não encontra muita coisa na literatura, por incrível que pareça, é tipo de terreno, cara. Tipo de terreno, para mim, como corredor, eu vejo fazer muita diferença. E como médico, eu vejo que faz muita diferença aquela pessoa que só corre no calçadão e a pessoa que foge do calçadão. Isso é física, gente. Isso é física. Se você soltar uma bolinha de ping-pong no concreto, e se você soltar uma bolinha de ping-pong numa terra batida, ela não vai ficar igual. A gente tem que a energia dissipada ali. Então, eu acho que isso é um fator também. Se vocês puderem fugir, orientar as pessoas que fujam desses terrenos mais duros, eu acho um fator importante. Ou pelo menos variar o terreno. Eu acho que é um estímulo. O corpo gosta muito de variação de estímulo. Uhum. O grande problema é você ficar maltratando o corpo e massacrando com um terreno excessivamente duro durante dias consecutivos. Então, você conseguir variar, por isso que hoje você vê, as pessoas fazem treino regenerativo na grama, que às vezes a gente faz um volume menor, não é tão
complacente quanto uma areia, que você muda muito. Na areia você muda muito a mecânica. Mas E na esteira grama para muda você? pouco. Oi? Esteira. Esteira para você? Cara, esteira muda um pouco o pico de impacto, mas não é tão absurdo quanto as pessoas pensam, tá? O que a gente Eu tem saiu, gosto. inclusive, esse ano, uma revisão de Legal. literatura no Sport Medicine mostrando que as variáveis biomecânicas não mudam tanto da esteira para pista. O Bem que legal. muda é a sensação, é muito diferente, é muito estranho para quem não está adaptado. Mas depois de você ficar 10, 15 minutos, os estudos mostram que não muda tanto. A sensação é ruim, tá? A sensação é estranha. Mas A minha percepção, eu não sei se vocês que estão assistindo aí dividem isso comigo também, você que sabe, eu acho que na esteira você tem muito mais, pelo menos como corredor, eu tenho uma oscilação vertical maior do que eu tenho na rua. E eu acho que isso é um fator de risco, né? Você vai ter mais aterrissagem, se você salta mais, tem mais aterrissagem. Isso é uma percepção minha. Agora, tem pouco relato na literatura. é Uma coisa, Serginho, percepção, percepção. que vale, mas cara, não é uma percepção ruim, não, é bem boa, na verdade. Porque faz todo sentido. Se você for pensar que você não tem tanto deslocamento anterior, então você acaba compensando o deslocamento. Agora, uma das coisas que vale muito a pena a gente chamar atenção, Serginho, para mim, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é a reeducação de corrida. Ainda existe Tá. um estigma de que o que causa a canelite é um impacto excessivo, tá? E isso é muito comum ainda, Serginho. Você é um cara muito à frente e você é um cara que estuda muito, você está sempre em contato, batendo papo, lendo, participando dos eventos que tem na área e você, cara, você entende que não necessariamente existe formas certas ou erradas de correr e você não é aquele cara, principalmente por você ser corredor, que você fala, não corre porque corrida é atividade de impacto, impacto vai te machucar. Uhum. Muitas vezes, quando a pessoa tem canelite, a primeira coisa que o profissional fala é para de correr, vai pedalar, vai nadar, Essa porque larga é para isso, né? reduzir o impacto. Uhum. E a grande questão não precisa disso tudo, pessoal. A primeira coisa que para mim tem que ficar muito clara, tem que ficar clara para todo mundo o impacto alto sozinho não vai te causar lesão. A gente tem que entender o porquê que você está com aquele impacto aumentado. Sempre quando a Uhum. gente identifica alguma forma de movimento que a gente considera inadequada, a gente tem duas possibilidades de ação. A primeira, e talvez a que venha mais claramente à cabeça, é mudar essa mecânica de corrida, reeducar Uhum. a corrida. Ainda existe esse estigma na literatura e as pessoas levaram isso, na verdade, estigma na prática, que na literatura já não tem mais esse estigma, é muito claro para nós pesquisadores. Não existe uma forma assim, você correr com o antepé, deixa eu ver se eu acho aqui, Uhum. correr com o antepé, como a gente tem esse vídeo aqui da frente, ó. Essa pessoa aqui na frente. Vai aparecer agora. Olha aqui o padrão de contato inicial dele, com parte média do pé. Não quer dizer que esse padrão aqui, o cara tem um impacto menor do que esse cara com calcanhar. Isso é uma coisa que antigamente as pessoas falavam. Uhum. Na Ou seja, média em relação populacional, à canelite, então, você assim, está em falando. relação, em relação à média populacional, esse cara aqui pode até ter um menor impacto do que esse, mas não quer dizer que esse vai ter mais canelite do que esse. Vão outros Uhum. fatores interagir. Isso é muito legal, gente, porque a gente tem um mito na nossa população de corrida, né, no nosso mundo de corrida, de que a pessoa que corre com calcanhar vai ter canelite. Não necessariamente ela vai ter mais do que a outra. A gente não tem E, nada na ciência provando, tá? e o que a gente tem que ter, então, prestar muita atenção são as características que a gente pode encontrar nas pessoas corredores de retropé. Se o cara é Uhum. corredor de retropé, mas ele tem uma cadência muito baixa, o comprimento do passo dele vai ser muito grande. Aí sim o impacto dele vai ser muito alto. Isso aí. Isso, se a gente tivesse que gerar qual a variável que você mais olha nesses caras, é isso, é cadência. Tá? Porque uma cadência baixa vai induzir um aumento no pico de impacto. E Sim. é uma variável muito simples de se medir. A maioria dos corredores hoje tem um relógio desses que mede a cadência média do treinamento. Agora, pessoal, só quero deixar uma coisa muito clara. Não quer dizer que a pessoa que tem um impacto alto, que tem uma pisada pronada, como eu estava falando, aqueles dois fatores, você precise mudar a corrida. Tá?
Por Isso quê? aqui para mim é um problema, né? O overstride, né? A pessoa que aterrissa com o pé muito à frente, né? A pessoa que vem aqui, o pé dela está muito à frente do centro de massa. Acho que acaba caindo nesse conceito que você É, falou, né? A pessoa com o, um passo muito longo, ela acaba aterrissando muito longe do centro de massa. o grande problema de muitas vezes as pessoas usam esse conceito, Serginho. Ainda Hum, existe, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né, cara? Que as pessoas pegam esse conceito e falam: ah, mas pisar muito longe, você está pisando assim porque você está pisando com retropé. Se você pisar com médio pé, você vai parar de pisar assim. Tá é. bom. Mas não quer dizer que eu não possa continuar pisando no retropé e não ter mais o overstriding. Esse cara Uhum. aqui é uma das, ele é uma dos exemplos. Esse cara não tem o overstriding. Ele pisa com o retropé, mas ele não faz overstriding. Porque Uhum. ele pisa com o retropé, mas ele finaliza muito a passada para trás. E não ele não avança tanto a passada para a frente. Ele usa da Uhum. extensão do quadril. Então tem Isso. que ter muito cuidado. Você ter uma pisada com calcanhar não quer dizer que você precisa modificar. Eu diria que 90% das pessoas que faz mudança de padrão, às vezes, assim, você reduz o quadro de dor atual, Sim. como foi contigo, né, Serginho? Você tinha dor no joelho, mudou o padrão de corrida, naquela época fez um padrão às vezes um pouco acelerado, começou a machucar tornozelo, Como panturrilha. sempre, né? E isso eu diria que Casos é é muito comum, porque o grande problema não é errado mudar a corrida. O grande problema é quais são as variáveis que você tem que manipular para essa mudança ser segura. Uma mudança sim. segura demora em média 6 meses para ser feita. Então você tem que convencer o teu corredor de que ele vai ficar com volume e intensidade bem reduzido durante 6 meses. E essa é a grande dificuldade. Se o seu corredor estiver disposto, é uma possibilidade. Eu, Gustavo, particularmente, indico em menos de 20% dos casos de reeducação de corrida. É. Isso é papo para outro dia. O que é muito importante quando a gente olha a mecânica da corrida é entender, a partir do momento, Serginho, quais articulações estão mais sobrecarregadas, qual é a ênfase no teu treinamento neuromuscular. Qual músculo você Isso vai é muito precisar legal. fortalecer mais, qual você vai precisar ganhar mais arco de movimento, qual músculo vai ativar. Isso que é o Ah, bacana. aproveita então esse gancho que você está pegando aí. Olha olha que maneiro o boneco que eu comprei. Ó. A mulher. Pô, esse Isso aí é das aqui, antigas, hein, esse cara? É pra aqui, ser pô. antenérrimo. Eu tinha, perdi, e esse aqui é para correr agora. Deixa, não, tá brabo aqui de proteger, quando eu voltar, né, claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Leandro fez uma pergunta legal, a gente não respondeu ainda, que é a respeito de tênis. A gente falou do padrão de pisada, pisada pronada e supinada. A gente está falando agora do padrão de pisada de retropé ou de antepé. Né? A gente está falando sempre do padrão de aterrissagem, a gente falou disso, a gente falou da batida que a pessoa dá no chão, da pancada que a pessoa dá no chão. Então, o Leandro perguntou do tênis e a Renata perguntou sobre o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, se vai ter relação com canelite. Achei legal essa pergunta, eu tinha parado para pensar Boa nisso. pergunta. Vê qual é o teu ponto de vista acerca disso. Vamos lá, calçado. A Queria literatura sortear aponta aí. que, na verdade, o que importa para calçado é o conforto, né? Esse é o jargão geral. A minha experiência clínica. A minha experiência clínica lá do laboratório da biocinética e acompanhando ao longo dos anos, a gente sabe que pessoas que correm com tênis que tem menor estrutura, um tênis menos estruturado, a gente chama de tênis mais minimalistas, aqueles tênis macios e excessivos, excessivamente moles, a pessoa tende a ter uma maior pronação, ter menor porque vai depender mais do controle da musculatura. Ou as pessoas, isso é muito importante, aqueles calçados que a região posterior do calçado é muito larga. Você aumenta a área de contato que você tem na região do calcâneo e aí você aumenta a área de contato para você fazer o desabamento do pé. E esses Exatamente. tênis calçados você tende a ter maior aversão, mas não quer dizer que isso vai desenvolver canelite. A Tênis Nike tem muita minimalista. linha. A Nike é uma linha muito assim. É, Eu comprei o Pegasus. Porra, achei muito confortável a princípio, mas depois ele começou a me dar uma certa facite, porque ele é mole demais. Ele é muito mole. Então, acaba que para minha mecânica, que já estou estruturada, e isso é curioso, né? O corredor iniciante ele prefere um tênis mais macio, e o corredor mais velho, como eu, já capenga, já pangaré, prefere um tênis mais estruturado.
E isso, Serginho, vai complementando aí agora com a resposta Renata. Mais rígido. Olha só, é interessante a gente entender o seguinte: o nosso corpo, ele perde capacidade de gerar força máxima quando a gente está em condições instáveis. A gente pensa muito em condições instáveis naquela história de Bozu ou de quando você bota numa base instável. Só que você tem um pé que é incompetente para ser uma base fixa para sua perna, isso é considerado você estar numa instabilidade. Se você tem instabilidade crônica do tornozelo, já aquela pessoa que já torceu demais, que o tornozelo estala demais, que toda hora tem aquele movimento de giveaway, né? Que o tornozelo parece que vai torcer e volta. Tem, give it away, give it away, give it away, não. Meu irmão, red hot. Essas pessoas que têm uma musculatura assim, incompetente, elas tendem a ter menor capacidade de gerar força e ativação muscular. Isso pode aumentar o risco de canelite, apesar de muito pouca descrição da literatura. Uma das questões, Serginho, e aí é a opinião do especialista, não é ciência, é o menor nível de evidência, tá? Sou eu falando. Muitas vezes o que acontece é que nós nos acostumamos a correr com esses tênis mais estruturados. E a gente acaba não fazendo o fortalecimento do pé, a musculatura intrínseca do pé fica muito fraca. E aí o que acontece é quando você começa a usar esses tênis que são mais minimalistas e o seu pé é incompetente, você começa a ter um incômodo nessa região porque você está fazendo uma sobrecarga excessiva ali. Então, eu diria que você não tem problema usar tênis estruturados, aquele que te gera maior conforto, mas uma das coisas, inclusive, eu vou fazer uma live hoje com César Parcias, grande parceiro do CP Training, sobre treinar exercícios descalços. Eu prescrevo, Serginho, a maioria do meu treinamento neuromuscular descalço. Apesar da atividade esportiva, eu prescrever de calçado. Eu não sou muito fã do barefoot running. Só que o treinamento neuromuscular eu indico fazer descalço. Eu vou falar isso mais tarde, hoje às 6 horas. Legal. Porque exatamente é uma das formas de você treinar a estabilidade. O nosso corpo ele não responde bem à instabilidade. Legal. E na verdade tem um conceito muito bacana, gente, que os nossos músculos, nossos ligamentos, eles também têm uma função neuromotora. Assim como a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, ela é extremamente inervada. São as regiões com maiores inervações sensitivas do nosso corpo, é a palma da mão e a planta do pé. Então, no momento que que a gente sente o chão tocar no nosso pé, a gente dá estímulos neuromusculares, tanto em nível central quanto em nível medular, em nível de reflexo, que vão ativar musculaturas. Então, quando a gente coloca um tênis, a gente vai ter o tênis que tira muito isso, uma camada de meia e aí o nosso pé. Então, a gente acaba perdendo tanto o estímulo para a musculatura intrínseca do pé, quanto o estímulo da nossa atividade neuromotora, neuromuscular. Então, eu sou bem favorável a isso. Eu, particularmente, não tenho marca. Acabei de dar uma chapuletada aqui na Nike. Agora vou dar outra, que é um elogio. Eu adoro o Nike Free. Acho que todas as avaliações que eu fiz com vocês, eu fiz com o Nike Free. Porque é um tênis que aquele solado dele mais macio. Quem quiser ver o Serginho correndo, venha fazer meu curso de corrida. Eu tenho todos e dou munição para vocês sacanearem ele depois. Ele deixa, tá? Eu tenho por escrito que eu posso usar esses dados. Cara, minha corrida... Inclusive, ele sempre sabe quando eu estou dando curso de corrida, porque alguém sempre bate uma foto e manda para ele. É verdade. É verdade. É comum. E minha corrida é toda troncha no exame do puta merda. Não, a tua corrida você é ajustado, você é um ótimo case, porque você conhece muito bem o teu corpo e as alterações que você tem de mecânica, você sabe o que trabalhar. Quando você sabe que você dá uma reduzida em alguns trabalhos, você já sabe que aquela parte vai dar uma puxada. Exato, cara. Esse é um ponto que a gente tem que se conhecer, né? O corredor, nos primeiros 5 anos, ele se machuca muito. Se você for inteligente, você aprende com seus erros. Meu pai falava que o homem é um bicho burro, o homem erra 2 vezes a mesma coisa. Meu pai falava muito isso. Mas é isso, cara. Eu acho que, então, quando a gente fala de canelite, né, e pegando um resumão aí, antes de mais nada, né, gente, para quem não está assistindo, quem não estava assistindo, a gente está fazendo essa live toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, cada semana com um tema. Se vocês tiverem sugestão de tema, mandem aí pra gente. Mandem porque a gente está esgotando.
É verdade, cara. A gente hoje a gente sofreu para escolher o tema. Escolhemos, inclusive, hoje, né? Nem escolhemos com antecedência. Quem puder fazer um print da tela aí e compartilhar esse projeto, né, do Ortotalks que a gente está fazendo para dentro do seu feed, lá nos seus stories do Instagram, para, poxa, divulgar isso e falar que toda segunda-feira, 3 horas da tarde, nós dois, e marcar a gente lá para que a gente possa pensar em novos temas, né, com vocês, pensar em novos temas com vocês. E assim, pensando em Carelite, o que eu penso? A gente deixa a live salva, sempre, tá? Apesar de achar Depois eu que subo pro nosso YouTube. uma vez que não tá ao vivo, não é live, né? O Thiago Bata que sempre fala isso, né? Mas assim, então, de grosso modo, gente, o principal fator de risco, né, que a gente encontra são excessos de volume mais rápido do que o seu corpo aguentaria. A gente melhorar o padrão da aterrissagem. A gente não precisa ficar muito preocupado em hiperpronar, em supinar, em sim atenuar esse padrão que você tem e pegar essas estruturas que estão extremamente solicitadas durante o seu padrão de aterrissagem e melhorar essas estruturas. Como a gente melhora essas estruturas? Dentro da academia, fortalecimentos musculares, treinos excêntricos, treinos pliométricos, principalmente, porque os treinos pliométricos, aqueles de aterrissar, saltar e aterrissar, a gente vai melhorar um pouquinho, tá salvo, vai ficar salvo, Yulo, fica tranquilo. E aí você vai melhorar o seu padrão de aterrissagem e com isso diminuindo lesão. Uma dica para vocês, corram tentando fazer o mínimo de barulho possível. Uma dica, pensa que o chão está quente. Uma corrida como se o chão estivesse mais quente, você não ter tanto contato com o solo. Isso é uma boa estratégia de prevenção. E falamos aqui sobre mudar o tipo de terreno. Sempre que possível, fugir de calçadão, de pedra portuguesa e de concreto. Serginho, você falou essa história de correr com menos barulho. Eu estou finalizando uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, que é uma startup que eu tenho de tecnologia, e o sensor que eu desenvolvi no meu doutorado, ele está ficando pronto, que é exatamente para a gente sair desse subjetivo, e você sabe que eu odeio subjetivo e qualitativo, e a gente conseguir fazer, quando necessário, esse treino de reeducação da corrida de uma maneira quantitativa e você saber o quanto de carga você está alterando no seu corpo. Isso é muito legal, cara. Maneiro. Vamos lá, meus recados finais. Antes de mais nada, tivemos uma sugestão aqui, a Neide falou de um tema que a gente nunca falou, síndrome da banda iliotibial. Na verdade, quem falou ressalto do tensor da face lata, acho que é um tema que a gente pode até botar dentro disso, mas síndrome da banda iliotibial semana que vem. Já podem divulgar aí para as pessoas. Terça-feira, segunda-feira que vem, 3 horas, síndrome da banda iliotibial. É isso. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença. Apertem essa setinha, essa setinha que tem aqui do lado. Compartilhem com os amigos de vocês para eles virem assistir. A gente vai deixar a live salva. Façam um print nosso. Divulguem aí, pessoal. Esse projeto é para vocês. Pô, não acredito que você fez isso para mim, cara. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Eu concordo com o Sérgio, não existe uma forma certa, não existe uma forma errada. Para mim, a principal questão é você ter paciência para você deixar o seu corpo ir se adaptando com o tempo aos estímulos, você não ultrapassar fases. Então, corredor com menos de 1 ano não é para fazer maratona. Você ter calma na evolução, fazer o trabalho neuromuscular, faça a sua avaliação biocinética para entender qual é o treinamento adequado para você. O que você precisa treinar? Não faça um tudão. Não indiquem para o paciente de vocês, cliente de vocês, o tudão. Nunca dá certo. Se você não é um profissional que gosta de um profissional da média, você gosta de estar acima da média, cara, faça o trabalho individualizado. Os nossos resultados têm sido muito otimizados com isso. E, pessoal, um recado final. Dia 28 de maio eu vou dar uma palestra uma aula sobre biomecânica funcional do ombro. Exercícios neuromusculares. Quem quiser depois entra lá no nosso Instagram da Biocinética, tem a divulgação lá. Esses cursos são muito legais, cara. São turmas pequenas, grupo fechado, que eu apresento conteúdo de 1h30, 2 horas, depois 1 hora de discussão e tira dúvida. Aguardo todos lá. Serginho, obrigado mais uma vez. Cara, essas nossas lives a gente fala que vai ficar meia hora, fica 1 hora, Nunca. Com 7 mil coisas para falar ainda.
Muito bom. Obrigado pelo convite e espero vocês, pessoal, segunda-feira que vem. Forte abraço. Segunda-feira que vem, sim, da Bandeira Tibial. Até lá, gente.